Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior de São Paulo. E você, se você tivesse a obrigação de ter apenas 12 discos na sua estante, entre todos da sua coleção, quais seriam? A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta, para responder essa pergunta. Então, pessoas, muito tempo sem vídeo aqui no canal, deve ter aí umas 2 semanas já. Mas que as coisas estão meio enroladas aqui, tô fazendo uma mudança, então tem umas coisas meio enroladas nesse momento. Mas estamos aqui agora para fazer mais um vídeo. Eu queria ter publicado esse vídeo no domingo, no Dia Mundial do Rock, mas não deu certo. Eu tenho o mesmo problema que muitos colecionadores que eu conheço. Eu tenho muito mais disco do que dias no ano para ouvir um por dia. Minha coleção não é tão grande assim. Ela deve ter hoje uns 700 discos, mais ou menos. Eu digo mais ou menos porque eu andei vendendo algumas coisas e eu não tirei ainda lá do Discogs. Então, os 700 e poucos discos que estão lá no Discogs não são uma representação da realidade no momento. Porém, eu peguei um disco essa semana para ouvir e eu olhei para ele e pensei, cara, eu ouço muito esse disco. Pô, tem tanto disco aqui na coleção que eu não ouço aí há anos e eu tô ouvindo esse disco novamente. E eu comecei a fazer um levantamento de quais são os discos que eu mais ouço na minha coleção. E eu me coloquei uma pergunta: olha, se eu tivesse porventura que vender minha coleção agora e eu pudesse ficar apenas com 10 discos, quais seriam esses discos? Quais são os discos que eu mais ouço na coleção e com mais frequência? Tentei, não consegui ficar em 10. Então eu subi isso para 12. Então eu tenho aqui na minha mão os 12 discos que eu mais ouço na coleção, com mais frequência, e que se eu tivesse que vender tudo, seriam os 12 discos que ficariam. Olha, é difícil. Muito difícil. Tem muita banda que ficou de fora aqui. Por exemplo, não tem nenhum disco do Halloween, que é uma banda que eu adoro. Não tem nenhum disco do Grave Digger, que é outra banda que eu gosto muito. Não tem nenhum disco do Savatage, que é outra banda que eu gosto muito. Por quê? Porque tem outros 12 discos que eu ouço com muito mais frequência. Só para lembrar, ano passado eu fiz um vídeo aqui falando dos 10 discos que eu menos ouço na coleção. Esse vídeo tem bastante visualização, é um dos vídeos mais assistidos do canal. E hoje eu tô aqui para dizer quais são os 12 discos que eu ouço com mais frequência. Provavelmente cada um de vocês teria uma lista diferente. Vocês provavelmente não vão concordar com alguns discos que eu coloquei aqui como sendo os que eu mais ouço, não por eles serem o melhor de alguma banda, mas vocês têm que entender. Nenhum desses 12 discos eu digo para vocês que são os melhores das bandas que eu estou colocando aqui, mas são os que eu mais gosto de cada banda, certo? O primeiro, e já causa polêmica, né? Olha só, é esse Dream Theater Awake. Por que isso já causa polêmica? Porque muitos fãs do Dream Theater falam para mim que esse disco aqui não tá no top 5 deles, não é um dos melhores discos, não é um dos que os fãs da banda mais gostam. Porém, cara, eu acho que esse aqui é o único disco do Dream Theater que eu gosto. Comprei outros discos da banda com o passar do tempo, porém nenhum deles me causa o impacto que esse disco aqui causa. Eu acho que o Awake roda aqui no aparelho de som pelo menos uma vez por mês. Pô, destaques aqui. A música que eu mais gosto aqui dentro é Voices, que é uma música de quase 10 minutos. Depois, Space Divest. E uma que é muito legal, que é Light in Shadows of a Dream. Olha, um destaque desse disco aqui é que o contrabaixo é muito presente, cara. Em todas as músicas você ouve nitidamente o contrabaixo e ele tem uma grande participação no desenvolvimento de todas as canções. Um disco muito bacana. Se você não conhece o Dream Theater, se você só
ouviu alguma coisa, pega esse disco inteiro pra ouvir, que ele é muito legal, tem no Spotify pra você ouvir. Hammerfall. Hammerfall é uma banda que eu gosto muito. E eu acho, na minha opinião, que esse Crimson Thunder é o melhor disco da banda. Tem outros que chegam ali perto, mas se eu tivesse que ouvir um disco só do Hammerfall pro resto da minha vida, seria Crimson Thunder. Pô, esse disco é quase perfeito. E a música que eu mais gosto aqui é Trailblazers. Dreams Come True, uma balada muito bacana. Heroes Return, muito legal. Riders of the Storm, Hearts on Fire, On the Edge of Honor. Cara, esse disco só tem pedrada. Pra mim, é o melhor disco do Hammerfall e é um que eu ouço também constantemente. Iron Maiden! E eu vou escolher o Seven Son of a Seven Son. Olha, o Iron Maiden é a segunda banda que eu mais tenho discos na coleção, perde só pro Queen, né? E eu pensei, cara, tem que ter um disco do Iron Maiden nessa minha seleção pra me ouvir pro resto da vida, né? Só vai ficar um disco. E eu cheguei à conclusão que o disco do Iron Maiden que eu mais ouço é o Seven Son of a Seven Son. Falando pra vocês, não digo pra vocês que é o melhor disco da banda, mas é o disco que eu mais gosto. Causa um pouquinho de polêmica também. Eu sei que muita gente gosta do Seven Sun, né? Ele tem uma pegada mais melódica, uma pegada mais progressiva. Esse disco, sim, eu acho que tem uma pegada mais progressiva, porque tem-se aí uma, como eu diria, tem-se aí uma moda de dizer que tudo que o Iron Maiden tá fazendo agora tem uma pegada progressiva só porque a música é longa. Cara, não é a única característica de uma banda de rock progressivo, né? Tem outras. O Manowar tem música de 30 minutos e ele é uma banda progressiva? Não, não é. Então, o Seven Sun é o que eu mais gosto. E por que que pode gerar um pouco de polêmica? Embora as pessoas gostem do disco, todo mundo é unânime em achar que os primeiros 5 discos do Iron Maiden seriam os clássicos absolutos. Eu não, eu gosto mais do Seven Son of a Seven Son. O quarto disco aqui é o Blind Guardian, Nightfall e Middle Earth. É outro que eu poderia dizer para vocês que tem muito fã. Eu já fiz um ranking, né, do Blind Guardian, dizendo quais são os 5 discos que eu mais gosto da banda. E o Middle Earth é o primeiro, é o One, né? É o primeiro disco, é o que eu mais gosto. E muita gente discorda, né? Achando que o Blind Guardian tem discos melhores. Pode até ser melhor, mas o Middle Earth é o que eu mais gosto, um disco conceitual, uma história fantástica baseada no Silmarillion do Tolkien, né? Aquele o começo do universo do Senhor dos Anéis. E é um disco muito legal, é um disco melódico, é um disco que ele tem umas construções melódicas bem diferentes do que a banda costumava fazer. E é um disco aí que eu ouço, pô, pelo menos aí a cada 10 dias eu tô ouvindo esse disco aqui. O próximo também não é novidade, já falei muito aqui no canal, Angra, Holy Land. Olha, o Holy Land pra mim é o melhor disco do Angra. O Holy Land pra mim é a melhor roupagem que eu gosto do Angra. Um disco progressivo, um disco conceitual, um disco extremamente melódico, um disco com composições belíssimas, arranjos belíssimos, com grandes homenagens à música brasileira. Eu fiquei muito triste quando o Angra lançou, né, o próximo disco deles, que foi o Fireworks, e eles jogaram tudo isso aqui fora, que eles não seguiram essa roupagem, né, esse caminho. Mas fica aí o Holy Land pra vocês, Angra. Esse aqui, acho que eu ouço toda semana, eu ouço esse disco aqui e eu nunca enjoei dele. Eu não tenho aqui um disco do Halloween, mas eu vou mostrar pra vocês um disco do Gamma Ray. E no caso, que é o Land of the Free, que foi quando o Kay Hansen, né, voltou a cantar, né? Porque quando ele formou o Gamma Ray tinha outro vocalista e nesse disco aqui ele voltou a cantar. Clássico absoluto. É o disco que eu mais gosto deles. Independente, tem muita gente que vai achar estranho, mas a música que eu mais gosto aqui é Abyss of the Void, que eu acho que é uma música perfeita. E essa daqui é a versão de aniversário, né? O Gamma Ray tem algumas versões de aniversário de seus discos. Então aqui é uma versão dupla, né? Foi lançada no Brasil pela Shinigami Records.
E foi a primeira versão lançada no Brasil, porque acho que saiu uma nova aqui em Digipack que tem um valor absurdo, todo mundo tava reclamando do preço desse disco. Mas esse aqui eu paguei até baratinho na época. Então, Gamma Ray, Land of the Free. Esse aqui o povo me bate, cara. Eu vou mostrar pra vocês o Black Sabbath, The Humanizer. Por que Black Sabbath, The Humanizer? Eu tenho uma relação meio estranha com o Black Sabbath. Por quê? Quando eu comecei a ouvir música pesada, quando eu comecei a ouvir heavy metal, esse aqui era o disco que estava sendo lançado pelo Black Sabbath. E o videoclipe de TV Crimes estava rodando em todo o programa de videoclipe, o pessoal tava alucinado. É um clipe bacana, é uma música animada. E eu comprei esse daqui no lançamento e eu em vinil na época, né? Depois que eu comprei o CDzinho. E eu adoro todas essas músicas. E o fato de eu descobrir o Black Sabbath com esse disco me faz ter preferência pelo Dio no vocal do que pelo Ozzy. Eu tenho todos os discos do Black Sabbath lançados pelo Dio. Eu tenho os discos do Black Sabbath do Tony Martin, mas eu não tenho nenhum disco do Black Sabbath com o Ozzy Osbourne no vocal. Eu tenho só uma coletânea dupla do Black Sabbath, que tem muitas músicas do Ozzy e algumas do Dio no finalzinho. Falar pra vocês que o disco do Black Sabbath que eu mais gosto é esse, The Humanizer, e seria um dos 12 discos que eu manteria na estante ao vender toda a coleção. Queen! O Queen é a banda que eu mais tenho discos na minha coleção. Eu tenho todos os discos de estúdio, mas o Queen é uma banda muito boa em ganhar dinheiro, né? Os membros que sobraram do Queen, as pessoas que gerenciam os negócios da banda, são muito boas em ganhar dinheiro. Então eles lançam vários discos ao vivo, várias coletâneas, e toda vez que ele lança uma coletânea, eles colocam uma musiquinha inédita, porque a gente sabe que o Fred Mercury deixou muita música gravada antes de morrer e nem todas foram lançadas ainda, então eles vão guardando essas músicas inéditas para os lançamentos especiais, lançamentos de coletânea, e agora eles estão relançando os discos de estúdio de novo, remasterizados, em versões especiais. Eles sabem ganhar dinheiro. Então eu tenho muita coisa do Queen. Porém, eu vou escolher esse A Night of the Opera, que é a escolha que seria básica, né, de muita gente entre os fãs do Queen, de eleger isso daqui como o melhor. Eu fiquei entre esse e o The Game, que é o outro disco que eu gosto muito do Queen. Porém, eu vou deixar aqui pela música The Prophet Song. É a música desse disco que eu mais gosto, que é praticamente um heavy metal, cara. Você não conhece The Prophet Song? Não é uma música que circula nas coletâneas, não é uma música que tocou em rádio, né? Tem muita gente que só conhece o Queen pelas músicas feitas para rádio e nas coletâneas, que na realidade não é o Queen de verdade. Aquilo lá são as músicas comerciais. Já falei que eles são muito bons em ganhar dinheiro e sempre foram bons em ganhar dinheiro. Então The Prophet Song é a minha música preferida aqui nesse disco. Esse disco é perfeito, como muitos discos do Queen também são. Stratovarius, adoro Stratovarius. Olha só, gosto tanto do Stratovarius que tem um disco do Stratovarius aqui e não tem um do Halloween, que seria o precursor de todo o estilo power metal, né? Porém, o Stratovarius que eu tenho aqui é o Destiny. E esse aqui é a versão especial de 25 anos, né? Então é um CD duplo. Ele tem o disco original, ele tem algumas músicas ao vivo e tem algumas versões especiais que saíram em singles, tal. Eu já tinha o original, né? O simples que saiu há mais de 20 anos atrás. Aí eu comprei esse daqui e é um disco que me pega. Olha, se você pegar aí um fã do Stratovarius, ele vai colocar outros discos do Stratovarius como os mais importantes. Esse Destiny aqui, na verdade, ele é muito parecido, cara, com tudo que o Stratovarius faz, mas não sei por quê. Eu tenho uma preferência absurda por esse disco. Ele é até enjoativo em alguns pontos, mas eu gosto muito dele. Destaque aqui para a primeira música, Destiny, que tem quase 10 minutos, e uma música muito bacaninha, que é a última música do CD original, que é Anthem of the World, que é uma música muito bacana. Ho, ho, esse aqui vai pegar, né? Pink Floyd. Porém, vocês adivinham qual disco do Pink Floyd eu trouxe aqui para vocês?
Muitos poderiam pensar, ele vai mostrar o Dark Side of the Moon. Não. Eu vou mostrar o The Division Bell. É um disco que muitos fãs do Pink Floyd dizem que ele é um disco que tem a sonoridade, mas ele não tem o conteúdo, né? Ele não tem a mensagem que fez ali o sucesso do Pink Floyd na década de 80, década de 70, década de 80. Porém, é um disco que eu curto muito. Eu acho que a culpa de eu escolher esse disco é a música High Hopes. Eu acho que é. Mas o disco inteiro é uma delícia de ser ouvido. É aquele disco que você chega cansado em casa, você tá de saco cheio de tudo, do mundo, da vida. Você coloca ele lá no aparelho de som, deita no sofá e vai curtir um pouquinho esse áudio aqui. Eu falei pra vocês que eu não gosto, não é que eu não gosto, cara, eu gosto, mas eu nunca me interessei em comprar os discos do Black Sabbath com o Ozzy Osbourne no vocal. Porém, eu adoro a carreira solo do Ozzy Osbourne. E eu vou deixar aqui com vocês o No More Tears. Cara, No More Tears, é um disco muito perto também ali da época que eu comecei a ouvir música pesada. Então a gente ia nas lojas de disco, tinha esse disco aqui em destaque. Tava lá vendendo como água. É um disco que eu digo pra vocês que ele é comercial. Cara, é um disco muito comercial. A gente pode pegar a maior parte das músicas que tem nesse disco aqui, tocar numa rádio normalmente e a galera vai curtir. E principalmente essa pegada, essa batida mais forte da música No More Tears, que tem um videoclipe que é muito bacana. Nossa, quando coloca No More Tears, fica aquela batida do contrabaixo, as caixas de som tremendo. Cara, esse disco aqui, eu sou apaixonado por ele. E eu também ouço muito. Ele fica até separado ali do resto dos CDs do Ozzy Osbourne para mim poder ouvir ele um pouco mais fácil. Então, ó, Ozzy Osbourne, No More Tears. E finalizando, uma banda que muita gente acha que é uma galhofa, né? Muita gente tira sarro, que é o Manowar. E do Manowar eu vou colocar o Louder Than Hell. Eu tenho uma crítica, eu gosto muito do Manowar, tá? Tenho todos os discos do Manowar. Porém, eu tenho uma crítica muito séria com eles, é que a produção dos discos do Manowar, cara, são muito ruins. Principalmente ali dos primeiros discos, né? É um som abafado. A bateria parece que é uma caixa de papelão sendo espancada. O som é baixo, abafado, sem definição. Uma porcaria. As músicas são muito legais, mas a produção dos discos são muito ruins. Tem algumas bandas que a gente poderia. O Savatage também tem produções horríveis em discos fantásticos. Mas isso é papo para outro vídeo. E esse Louder Than Hell, acho que foi a primeira vez que o Manowar teve uma produção linda, maravilhosa, nítida, uma definição perfeita. E você sente toda a violência e toda a rapidez da guitarra, do contrabaixo, da bateria. Esse disco aqui, além de ter composições maravilhosas, ele também tem uma produção incrível. Então, Manowar, Louder Than Hell é o 12º disco dessa lista e que eu não me desfaria mesmo que eu tivesse que vender toda a minha coleção. Vocês estão vendo que é uma lista bem particular. É uma lista particular. Por quê? Não é uma lista dos melhores discos de cada banda. É uma lista dos discos que eu mais gosto dessas bandas, que seriam os discos que mais rodam no aparelho de som lá em casa. É uma maldição, né, do colecionador, né? A gente tem um monte de disco e parece que a gente sempre ouve os mesmos, né? Às vezes eu sento lá e falo, não, hoje eu vou ouvir alguma coisa daqui, porque faz tempo que eu não ouço tal na estante e falo, pô, mas se eu ouvir isso aqui primeiro? Aí depois eu volto aqui e dou uma olhada, porque é o que o coração e a mente estão querendo. Gente, essa é a minha lista. Qual é a lista de vocês? Convido meus amigos que também têm canal no YouTube a fazerem essa lista. Olha, se você tivesse que vender toda a sua coleção, quais os 10 ou 12 ou 15 discos que vocês manteriam porque não dá para ir embora, ou que vocês ouvem muito, ou que vocês gostam muito? Quais seriam? Se você não tem canal no YouTube, deixa sua lista aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos ter aqui um pouco de interação de colecionadores.
A gente volta semana que vem, tomara, com mais um vídeo aqui no canal.